Fala, buscadores de conhecimento, embaixador Rodrigo aqui na área e mais um episódio do Bora Aprender? Quer algumas dicas valiosas para fazer fórmulas profissionais no Excel? Fica comigo até o final do vídeo e bora aprender! Bom, vamos começar falando a respeito então das referências relativas e referências absolutas. Bom, eu já criei uma tabela e eu vou colocar uma fórmula nessa tabela para que a gente veja como que isso funciona, ok? Então eu vou vir aqui, ó, na célula M3, eu vou colocar aqui, por exemplo, a fórmula da média, igual média. E aí, eu vou colocar aqui, ó, do I3, então vou colocar aqui I3, 2 pontos, e vou colocar também a final, que vai ser o L3, beleza? Bom, o que eu fiz aqui? Eu pedi para ele calcular a média dessas 4 células. Okay? Então, a gente está trabalhando aqui com os 2 pontos, que indica que eu estou trabalhando com um intervalo de células. Isso a gente viu nos nossos vídeos anteriores. Okay? Eu vou pressionar o Enter agora. Quando eu pressionei o Enter, deixa eu só deletar essas linhas de baixo, que ele já está colocando aqui por padrão. Bom, quando eu pressionei o Enter, o que ele fez? Ele calculou a média desse intervalo que eu havia passado. Agora, se eu vier aqui no cantinho, nesse quadradinho a mais aqui, e puxar para baixo, olha só o que vai acontecer. Ele vai calcular a média dos demais também, tá? Mas como que ele vai calcular a média dos demais? Como que ele sabe que eu quero calcular a média de cada um dos alunos? Bom, pense o seguinte, quando a gente trabalha com Excel, ele tem um padrão, ele tem uma padronização, digamos assim. Quando a gente arrasta para baixo, ele vai seguir um padrão que ele entende que seja o correto. Quando a gente fala a respeito de fórmulas, o padrão dele é a referência relativa. Então, vamos entender o que é essa referência relativa. Por exemplo, eu tenho aqui na primeira célula que a gente fez, a média sendo calculada do I3 ao L3. Tá? Então, se eu abrir aqui, ó, ele vai me mostrar que ele está calculando a média dessa linha aqui, dessas 4 notas. Okay? Se eu vier para a linha de baixo, ó, ele vai mostrar que está calculando dessa média de baixo. Se eu vier para outra, ele vai mostrar que é a linha de baixo. Ou seja, isso é uma referência relativa. Conforme eu arrastei para baixo, ele foi pulando linha por linha para calcular a média, linha a linha, de cada um dos alunos que eu queria que ele fizesse o cálculo. Ok? Isso é o que a gente chama de referência relativa. Bom, falando agora a respeito da referência absoluta, ela é bem diferente. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui da tabela. Eu vou deletar esses valores aqui calculados já. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar de novo essa fórmula. Então vai ser 1 igual, média. E aí eu vou colocar lá o mesmo I3. 2 pontos, porque a gente está trabalhando com intervalo de células. E vou colocar aqui L3, porque a gente vai ter a nota 4. Fecho parênteses. E aí repare o seguinte, se eu simplesmente pressionasse o Enter aqui, ele iria calcular a referência relativa para todas as linhas de baixo. Mas eu quero que ele faça o cálculo através de uma referência absoluta. O que é referência absoluta? Eu quero que ele trave um determinado intervalo. Eu não quero que ele venha linha por linha, eu quero que ele calcule sempre o do João. Eu não quero que ele calcule aqui da Maria, do José, da Madalena, do Caleb, da Marta, do Davi, da Magda, enfim. Eu quero que ele trave especificamente no João. Aí você pode pensar, poxa, mas não é isso que eu queria, que ele calcule de todos. Ok, é realmente isso que a gente faria se a gente estivesse utilizando um exemplo real. A gente só está agora fazendo um exemplo fictício, digamos assim, para que a gente veja a diferença entre referências relativas e referências absolutas, combinado? Bom, beleza. Para que eu faça uma referência absoluta, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso travar esse intervalo de células, ou seja, eu vou mandar ele fixar aqui no I3 e no L3. Eu não quero que ele desça, por exemplo, para o I4, para o L4. Eu quero que ele fixe no I3 e no L3, combinado? Para isso, a gente pressiona o F4 do nosso teclado e aí, magicamente, o que ele vai fazer? Ele vai colocar um cifrão antes da letra, um cifrão antes do número. Isso significa que ele vai travar esses dois valores. Ele vai travar tanto a coluna I quanto a linha 3, que é o que a gente está pedindo. A mesma coisa ele está fazendo agora para o L3. Por quê? Porque a gente selecionou os dois e pressionou F4. Se eu pressionar, por exemplo, o F4 novamente, ele vai manter o cifrão apenas na linha. Ou seja, ele vai
desconsiderar a coluna. Se a gente arrastar para o lado, ele vai permitir que seja feita a alteração da coluna, mas ele vai fixar sempre na linha. E se eu apertar de novo o F4, ele vai fixar apenas a coluna, que são as letras, e não vai fixar a linha, que são os números, ok? Então, essa é a diferença. Se eu pressionar novamente o F4, ele tira o travar das células, e se eu pressionar novamente, ele volta para os dois, tanto para a linha quanto para a coluna, ok? Agora sim, se eu pressionar o Enter, olha só, a média é sempre a mesma. E por que a média é sempre a mesma? Vamos abrir aqui, ó. Ele está sempre considerando I3 e o L3, ó. Se eu vier aqui na penúltima ou na última, por exemplo, ele vai continuar no I3 e no L3. E essa é a referência absoluta. Bom, vamos falar agora a respeito de tabela funcional. O que é uma tabela funcional? Bom, eu vou mostrar aqui esse exemplo, ó. A tabela funcional não é essa tabelinha bonita que a gente está vendo aqui, não, ok? Eu vou pegar esse exemplo aqui para que a gente possa falar sobre essa tabela funcional. Eu vou selecionar essa tabela inteira e veja que ela aparece aqui, quando eu seleciono o intervalo inteiro, ele aparece para mim como G2. Mas eu vou nomear esse intervalo, eu vou chamar ele de aluno. Alunos, ok? E aí, vou colocar aqui alunos TBL para a gente saber que é uma tabela, ok? Bom, vou pressionar o Enter. Pressionei o Enter. Mas o que eu fiz aqui? Eu criei uma tabela. Eu criei um intervalo de células que se refere a uma determinada tabela, que é essa tabela que a gente está vendo aqui. Combinado? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em qualquer célula, vou digitar o sinal de igual e vou colocar aqui alunos, ó. Quando eu começo a digitar alunos, ele já aparece para mim a tabela criada. Se eu clicar sobre ela, olha só o que acontece. Ele fica em azul aqui para mim e já mostra o intervalo selecionado. Ou seja, ele vai utilizar essa tabela dentro dessa fórmula. Ok? É isso que a gente precisava saber nesse momento. Quando a gente for trabalhar principalmente com a PROC-V, você vai entender o porquê que a gente criou essa tabela. Agora que você é um profissional das fórmulas do Excel e já tem essas dicas valiosas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho da notificação, porque nos próximos vídeos virão as fórmulas. Aquele abraço!